Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês e hoje nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre microscopia. Se você tem interesse em aprender um pouco mais sobre tipos de microscópios, como eles funcionam e quanto eles podem amplificar um objeto, então continue comigo nessa videoaula. Microscopia. O que é a microscopia? Essa palavra ela vem do grego, em que micros quer dizer pequeno, copia quer dizer ver, visualizar. Então a microscopia nada mais é do que a ciência que visualiza pequenas estruturas, organismos que não são visíveis ao olho nu. Nós sabemos que a microscopia tem uma importância inestimável em diversas áreas das ciências. Isso se deve porque só a partir da criação e evolução dos primeiros microscópios é que foi possível então a evolução, o desenvolvimento de áreas como biologia, física, química. Foi só a partir da criação dos microscópios é que nós podemos conhecer a célula, sua estrutura e como ela funciona, e assim entender o funcionamento, por exemplo, do corpo humano. Conhecer também os micro-organismos e entender sua relação, por exemplo, com a causa de várias doenças. E quando que surgiram os primeiros microscópios? Nós temos datado de 1721, relatos de lentes de aumento que foram construídas já com esse intuito de amplificar objetos. Mas nós sabemos que os primeiros microscópios foram criados a partir do ano de 1600. E o crédito de criador do primeiro microscópio é dado ao Zacarias Janssen. Esse cientista que viveu nos Países Baixos e que na época então fabricava microscópios, microscópios ópticos que usavam lentes compostos, porque utilizava mais de 2 jogos de lentes. Nós temos também o Robert Hooke, esse famoso cientista inglês que atuava em diversas áreas como a arquitetura, engenharia, famoso por visualizar a cortiça ao microscópio e descrever estruturas, compartimentos ao qual hoje nós conhecemos por células. Robert Hooke também construía microscópios. Nós temos também o holandês Anton van Leeuwenhoek, esse que é famoso por ser o primeiro a visualizar os micro-organismos. E esse feito se deve devido à qualidade dos microscópios que ele fabricava, que apesar de parecer simples e rudimentar, possibilitava a visualização de até 300 vezes um objeto. Esse era um microscópio simples, utilizava apenas uma lente de aumento e essa lente tinha uma qualidade excepcional, no qual Leeuwenhoek então fazia seu polimento e o qual também não passou o segredo a ninguém futuramente. Nós temos também Joseph Lister, que é um famoso médico, pesquisador e cirurgião britânico que utilizava muito de microscópios para suas pesquisas, então com isso ele aperfeiçoou muito esse equipamento e hoje ele serviu de base aí para os microscópios ópticos compostos modernos. E quando falamos em microscopia, a unidade de medida que falamos é o micrômetro e o nanômetro. Ou seja, para se ter ideia da dimensão dessas unidades, se você pegar 1 milímetro e dividir por 1000 partes, você terá então um micrômetro. Se você pegar 1 micrômetro e dividir por mais 1000 partes, uma parte dessa você vai chamar de nanômetro. Então são unidades muito pequenas. Para se ter uma ideia,
uma célula animal ou vegetal, ela tem uma dimensão em torno de 10 a 100 micrômetros. Uma bactéria está em torno de 0,2 a 1,5 micrômetro. Uma mitocôndria em torno de 1 micrômetro. Já partículas menores, como os vírus, medem na escala de nanômetro. E o átomo em torno aí de 0,1 nanômetro. Então nós temos atualmente dois tipos de microscópio. Nós temos o microscópio óptico, ou também chamado de microscópio de luz, que é o microscópio mais comum que nós encontramos aí em diversos laboratórios de pesquisa, universidades, de análise clínica, enfim, qualquer laboratório que se preze tem um microscópio desse. E nós temos também os microscópios eletrônicos, que não são tão fáceis de se encontrar, porque ele está mais relacionado a pesquisas científicas e por ter um custo mais elevado de funcionamento. Então vamos iniciar falando um pouquinho sobre o microscópio óptico, né? O microscópio óptico ele é dividido em duas partes. A parte mecânica, que está mais relacionada com o manuseio, né, do microscópio, e a parte óptica, que está ligado com a amplificação, né, do espécime, do objeto que você vai amplificar. A parte mecânica ela é composta pela base ou pé, fonte de luz, diafragma, que é uma estrutura que controla a quantidade de luz que entra e sai pelo microscópio. Ele é muito semelhante ao diafragma que se tem numa câmera fotográfica. Nós temos também os botões de regulagem, no caso os botões que controlam o foco, os botões que controlam a movimentação pelo campo e a parte de sustentação, a estruturação do microscópio, como o braço e o canhão. As partes ópticas, ou seja, aquelas que vão realizar a amplificação, é composta pelo condensador, que na verdade não está relacionado com a amplificação, ele não amplifica, ele está abaixo, né, do objeto que quer amplificar, mas ele está relacionado com a condensação do feixe de luz que vem da fonte, ou seja, ele torna esse feixe de luz uniforme, homogêneo, ao qual permite então ele atravessar o objeto que você quer amplificar. Logo depois nós temos o jogo de objetivos, né, que é a primeira lente de amplificação. Esse jogo geralmente ele é composto por 4 lentes em diferentes graus de amplificação. Normalmente nós temos uma objetiva de 4 vezes, de 10 vezes, 40 vezes e 100 vezes. Isso significa que o objeto que você está visualizando vai amplificar 4 vezes, 10 vezes, 40 vezes ou 10 vezes aquele objeto. E depois nós temos o segundo jogo de lentes, que são as oculares. Como o próprio nome diz, as oculares é o local onde você vai colocar seus olhos e vai visualizar então a estrutura. As oculares, geralmente, ela tem uma amplificação fixa de 10 vezes, ou dependendo do microscópio, 15 vezes. Então, como que funciona, né, o microscópio óptico, né? Ele funciona da seguinte forma, né? O que vai causar a amplificação desse objeto que você está visualizando é o feixe de luz, no caso é uma fonte luminosa, então o trajeto da luz pelo microscópio, que vai perspassar através do objeto que quer amplificar e através das lentes de aumento, que são lentes, né, de vidro, de cristal. Então esse feixe de luz ele sai da fonte, que geralmente é uma lâmpada, ele passa pelo diafragma, que controla a quantidade de luz que vai perspassar, passa pelo condensador, que converte esse feixe em um feixe uniforme, e esse feixe atravessa a lâmina no qual está o espécime. Essa lâmina geralmente é uma lâmina de vidro, né, que permite então a luz atravessá-la. E esse espécime geralmente é muito fininho, né? Se você geralmente visualiza ela é muito fininha.
fininho o corte histológico, né, ou esfregaço que você quer visualizar. Por quê? Porque justamente esse feixe de luz ele precisa atravessar essa lâmina, esse espécime, para você poder então visualizar ela no final na ocular. Depois que atravessa então o espécime, ele vai passar pela primeira amplificação nas objetivas, né? Então, dependendo da objetiva que você estiver utilizando, se por exemplo a objetiva é de 40 vezes, então ele vai amplificar inicialmente 40 vezes essa estrutura e vai percorrer através do microscópio até chegar nas oculares, onde ocorre a segunda amplificação. Essa segunda amplificação geralmente é 10 ou 15 vezes, então multiplicando 40 vezes da objetiva mais 10 vezes da ocular, você tem uma amplificação final de 400 vezes do objeto. E assim consecutivamente. Se você estiver então usando uma objetiva de 100 vezes e na ocular sua for 15 vezes, você tem uma amplificação final de 1.500 vezes esse objeto, sendo essa amplificação maior que um microscópio óptico composto pode te dar. Enfim, para falar de microscopia é muito importante falar de um conceito, né, que é a resolução. O que é a resolução? Nada mais é do que a riqueza de detalhes que você consegue ver naquela estrutura. Então, quando você fala que um microscópio A ele é mais resolutivo do que o microscópio B, isso significa que o microscópio A ele te dá uma maior riqueza de detalhes daquela estrutura do que o B. Num conceito mais definido, a resolução nada mais é do que a menor distância entre dois pontos que possibilite você visualizar esses dois pontos como algo distinto. Ou seja, no caso do olho humano, a menor distância que nós conseguimos observar entre dois pontos, como sendo dois pontos diferentes, é 0,1 milímetro ou 100 micrômetros. Se esses pontos se aproximarem mais, você vai ver esses dois pontos como um só. Então você não consegue mais ver os detalhes que estão envolto aqueles pontos. Da mesma forma, a microscopia de luz, só que essa distância ela diminui muito, por isso que nós conseguimos ver na microscopia de luz objetos e estruturas que nós não conseguimos ver a olho nu. Na microscopia de luz, essa distância é de 0,2 micrômetros. Então, menor que isso, você já vê como um ponto só. Já na microscopia eletrônica, é 0,2 nanômetros. Então, é bem menor. Além do microscópio óptico convencional, que nós vimos, né, o funcionamento agora há pouco, que é o microscópio também chamado microscópio de campo claro, nós temos outros tipos de microscópios ópticos que foram adaptados de acordo com o objetivo, de acordo com o espécime que se queria observar. Um desses é o microscópio de campo escuro. Como o próprio nome diz, esse microscópio utiliza um condensador especial no qual tem um disco que é opaco e que impede a entrada de luz diretamente na objetiva. E isso produz então um fundo escuro ao espécime que você quer ver. Isso possibilita a visualização, por exemplo, de células que não podem ser coradas, que não conseguem ser coradas por algum outro método, ou por células em vivo que também não são coradas, né? Como, por exemplo, ele é muito utilizado na microbiologia, né? No qual você quer se observar, por exemplo, a mobilidade de certos micróbios. Nós temos também a microscopia de contraste de fase. Esse microscópio, ele também utiliza de um condensador especial e que vai converter diferentes índices de refração que não são visíveis a diferentes intensidades que são visíveis. Ou seja, o que isso significa? Significa que quando você colocar o seu espécime, né, componentes celulares, como por exemplo mitocôndria, núcleo, ribossomos, que têm diferentes densidades,
Quando a onda de luz perpassar por esses componentes, a onda de luz ela vai ter diferentes velocidades e essa luz ela vai emitir em diferentes tempos. E isso vai ocasionar um contraste, né, de fases de emissão de luz, que é captado por esse microscópio, no qual você consegue no final visualizar então estruturas internas, no caso ele é muito utilizado em amostras vivas, e um resultado bidimensional. Nós temos também a microscopia contraste com interferência diferencial, que segue o mesmo princípio da microscopia de contraste de fase. A única diferença é que utiliza dois feixes de luz que são separados por um prisma e como resultado você tem uma imagem tridimensional. Nós temos também a microscopia de fluorescência, como o próprio nome diz, ele utiliza substâncias fluorescentes, né? Essas substâncias, elas quando são irradiadas por uma luz, ela emite uma luz com um comprimento maior do que a luz que é irradiada. Isso permite então a visualização de estruturas e às vezes de estruturas específicas, ao qual o fluorócromo, que é essa substância, né, fluorescente, pode ter afinidade. É uma técnica que é muito utilizada, por exemplo, em técnicas de diagnóstico, como por exemplo a imunofluorescência. Nós temos também o microscópio óptico confocal. Esse tipo de microscópio ele utiliza uma barreira com pequeno orifício, ao qual é utilizada para visualização de apenas um plano da amostra. Nós sabemos que várias amostras, por mais que elas sejam finas, elas são dispostas e elas possuem vários planos. No caso de amostras mais espessas, isso dificulta a visualização, não dando nitidez à estrutura ao qual se quer observar. No caso da microscopia confocal, essa utilização desse obstáculo com pequeno orifício permite então a visualização de apenas um plano, e isso permite uma maior nitidez e detalhes nessa visualização. Somado a isso, também temos a utilização de fluorócromos, assim como na microscopia de fluorescência, no qual é adicionada essa substância para melhor visualização de determinadas estruturas. O resultado são imagens bi e tridimensionais e é uma microscopia que pode ser utilizada para organismos vivos. E, enfim, nós temos a microscopia eletrônica. Nós sabemos que a microscopia eletrônica ela possui um poder de amplificação muito superior à microscopia óptica. Enquanto a microscopia óptica permite uma amplificação de até 1.500 vezes um objeto, na microscopia eletrônica isso pode alcançar até 500.000 vezes a amplificação de um determinado objeto. O primeiro microscópio eletrônico ele foi desenvolvido em 1931 por um físico alemão chamado Ernst Ruska. E tamanha foi sua descoberta, no qual anos mais tarde o concedeu o Prêmio Nobel de Física. Dentre os microscópios eletrônicos nós temos dois tipos, o microscópio eletrônico de transmissão e o microscópio eletrônico de varredura. Ambos funcionam com o mesmo princípio. Ambos utilizam, ao invés de fonte de luz, eles utilizam a fonte de elétrons. E ao invés de lentes de cristais, utilizam bobinas, que são chamadas de lentes eletromagnéticas. Essa fonte de elétrons ela é gerada através de um filamento de tungstênio, que também é chamado de cátodo. Essa fonte de elétrons ela é gerada e por diferença de potencial atraída a uma outra estrutura que é chamada de ânodo, gerando assim um feixe de elétrons que percorre todo o túnel do microscópio, no qual está disposto várias lentes eletromagnéticas que causarão então a amplificação da estrutura que se quer observar.
Na microscopia de transmissão, como o próprio nome sugere, a estrutura que vai ser observada, ela é colocada acima das lentes eletromagnéticas e a estrutura ela é ultra fina e permite que a fonte de elétrons transpasse esse espécime e possibilitando a visualização de estruturas internas como essa. Na microscopia eletrônica, então, é possível visualizar componentes celulares como mitocôndria, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, núcleo, estruturas que não são possíveis de visualizar numa microscopia óptica. Na microscopia de varredura, o princípio é o mesmo, a grande diferença está que ao invés da fonte de elétrons transpassar por entre a estrutura que se quer visualizar, ela varre a superfície e produz então uma imagem tridimensional como essa, permitindo então o estudo, da superfície externa e das formas celulares ou de átomos ou outras estruturas. Além da microscopia eletrônica de varredura, nós temos um outro tipo de microscopia, que é a microscopia eletrônica de varredura por sondagem ou tunelamento. Nessa microscopia utiliza-se então uma sonda, que permite, principalmente é usada para amplificação de estruturas pequenas, estruturas como os átomos. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Deem o curtir aqui no canal, se inscrevam e nos incentive aí a continuar com os vídeos. Muito obrigada!